No Veracidade de hoje, vamos conhecer histórias de liderança feminina e mostrar os desafios e conquistas de mulheres que fazem a diferença no Distrito Federal. Vamos entender os desafios e as conquistas de mulheres que estão virando esse jogo e conquistando espaços que até então eram dominados pelos homens. Uma mulher está no comando de uma das penitenciárias mais seguras e temidas da América Latina. O olhar da indústria para incentivar mulheres na gestão de negócios. Deputadas da CLDF contam os desafios de ocupar os espaços de poder e lutar por mais igualdade de gênero. Especialistas analisam o cenário de liderança feminina no DF. E o trabalho das mulheres no campo para fomentar a produção do DF. Agora, no Veracidade. Elas estão em todos os lugares, comandando empresas, liderando pesquisas, ocupando cargos políticos e rompendo barreiras que por muito tempo pareciam impossíveis de superar, mas ainda são minoria nos altos escalões. No Brasil, apenas 39% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E quando olhamos para as grandes empresas, esse número cai ainda mais. Ela tem nas mãos as chaves que controlam um dos lugares mais seguros e temidos da América Latina. Amanda Teixeira é responsável pela administração da Penitenciária Federal em Brasília, onde estão presos alguns dos criminosos mais perigosos do Brasil. A gente trabalha com a alta cúpula do crime organizado. Portanto, os nossos servidores e nós, autoridades desse espaço prisional, a gente está sempre em alerta. Toda a situação é uma situação de possível crise, inclusive contra as nossas vidas, né? A policial controla o dia a dia do presídio e supervisiona cada detalhe, desde as muralhas imponentes e os alambrados até as alas internas e as refeições servidas aos detentos. Ser diretor de uma penitenciária talvez seja ser o prefeito de uma cidade, com a diferença que, além de garantir os recursos, a infraestrutura, todas as políticas públicas para aquela cidade, essa direção também precisa garantir a segurança, precisa garantir a vida de todas as pessoas que estão em torno dessa cidade. Amanda tem um feito histórico. É a primeira mulher a assumir a direção de uma penitenciária federal no Brasil. Nossa equipe de reportagem passou por um rigoroso protocolo de segurança para entrar no presídio e conhecer de perto o trabalho dessa policial penal responsável por manter a ordem em um ambiente onde qualquer erro pode ser fatal. Como foi o seu percurso até assumir um cargo de tão grande importância? O meu percurso, acho que a gente começa lutando pelo fato de ser mulher, né? Nasce mulher e quando nasce mulher a gente precisa buscar os nossos espaços. Então, eu trabalhei muito já na vida, já fui diarista, já trabalhei de vendedora, já trabalhei em vários formatos. E a partir disso eu consegui construir oportunidades, mas também pelas políticas públicas, né? Isso fez com que eu ingressasse na universidade pela política de cotas, eu ingressei no concurso público pela política de cotas e aí sim comecei a trilhar meu caminho aqui no Sistema Penitenciário Federal. Então eu sou policial penal federal há 8 anos, já atuei como chefe de divisão de reabilitação, sou instrutora de várias disciplinas dentro do Sistema Penitenciário Federal e assim fui construindo um espaço para que mais recentemente, há 2 anos, fosse convidada a ser diretora aqui da Penitenciária Federal em Brasília. E nesse percurso, quais foram os principais obstáculos que você enfrentou numa área que é dominada pelos homens, que é a força de segurança? Eu acho que o obstáculo já é o imaginário, né? A gente não cresce achando que esse espaço é um espaço de atuação das mulheres, né? Então, a gente não sonha em ser policial penal quando é pequenininha.
E a partir dessas construções culturais, a gente vê no nosso ambiente de trabalho esses obstáculos se estabelecendo, né? O lugar da mulher e o lugar do homem dentro do próprio sistema. É um sistema formado basicamente por homens, então tem uma presença muito significativa dos homens. Eu custodio apenas presos homens também, então é um ambiente masculino. Esses obstáculos vão se estabelecendo pela cultura, né? A cultura que é masculina e que ela vai definir. Bom, não é o lugar da mulher, aqui sim é o lugar da mulher, ali não é. Então a gente tem poucas mulheres em espaço de gestão prisional, né, de penitenciárias masculinas, e isso diz muito sobre essa cultura, né? Então esses obstáculos são os obstáculos culturais que são mais difíceis de ser superados também no ambiente prisional. Você é uma mulher bastante jovem, é super qualificada para comandar esse espaço. Quais são hoje os desafios, né, os maiores desafios na direção da Penitenciária Federal? No nosso caso, a gente que trabalha com presos de alta periculosidade, esse desafio de custodiar essas pessoas pode ter impacto, inclusive, nacional, né? Então, é um desafio que passa por uma perspectiva, inclusive, de o quanto o seu trabalho ele é importante para a sociedade brasileira. Então, isso faz com que todos os dias a gente leve muito a sério o nosso trabalho e também esses desafios do cotidiano nos motivam para que cada vez mais a gente entregue mesmo para a sociedade esse resultado, né? Um resultado de uma política pública que realmente custodie presos com dignidade, com humanidade, mas que faça o isolamento dessa liderança criminosa. A cadeia é um lugar que ninguém quer estar. O preso não quer estar, o familiar não quer vir visitar. E isso vai se transportando para a característica do servidor, porque é um espaço de trabalho invisibilizado, né? Nem a sociedade quer saber da cadeia, né? O que a cadeia representa nesse contexto. Então, o meu papel principal aqui no próximo período, meu desafio pessoal e quanto gestora, é construir um ambiente de trabalho que proporcione saúde e qualidade de vida também para os servidores. A gente hoje tem muitas mulheres na gestão da Penitenciária Federal em Brasília, nos cargos de chefia. Hoje mesmo a gente está realizando atividades de capacitação específica para as mulheres aqui na unidade, justamente com esse objetivo de entender a especificidade das mulheres, mas empoderá-las para que elas possam assumir os cargos de comando, né? E que para elas, eu sou a primeira mulher a ser diretora de uma penitenciária federal, elas sendo as próximas, que seja mais fácil para elas, né? E como está a ocupação desses espaços de liderança pelas mulheres quando falamos da indústria? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu vou falar agora com a Mônica. Ela que é a presidente do Fórum Industrial da Mulher Empresária, uma entidade ligada à Confederação Nacional da Indústria, CNI. Mônica, esse fórum ele foi criado no ano passado, em 2024, portanto ele é recente, né? O que motivou a criação dessa entidade, dessa instituição? Maria, o mercado está mudando tanto. Só para você ter noção, assim, o mercado mudou de mão. Eu sempre falo que o dinheiro está na mão da mulher. A mulher está trabalhando. A mulher hoje tem opção de escolha do que ela vai comprar. E mesmo quando ela não tem, ela opina na opção de escolha. Entendeu? Então, assim, o mercado é feminino do consumo. Se você pensar nisso, que a mulher que decide a compra, o consumo e o produto tem que ser pensado na mulher. Hoje ainda não é. Existe uma oportunidade gigante para a gente dentro do mercado de trabalho, para que a gente pense que a mulher tem que estar na planta da fábrica. E é por isso que a indústria está pensando nisso. Vou dar exemplos básicos. A mão do meu marido é maior do que a minha mão, mas o nosso celular é do mesmo tamanho. Como é que pode isso? Veja a oportunidade que tem de estar pensando no celular só para a mulher, porque nós temos diferença de corpo, cinto de segurança. Eu digo aqui o desafio para as pessoas pensarem um cinto de segurança para um carro que realmente encaixa no corpo da mulher. Hoje nós usamos porque é o que tem. É o que tem porque não tem mulher pensando na planta da fábrica, em produtos que elas podem consumir, ela pode opinar. Agora que a gente está no mercado de trabalho, a mudança é muito grande nos últimos 10 anos. A mulher ocupou lugar no espaço, ela está realmente com muito mais recurso financeiro que ela tem esse poder de compra. Então essa volta do mercado é que a gente vai estar se inserindo mais ainda. Então, assim, esse movimento, a gente está primeiro colocando todas as mulheres presidentes de sindicato dentro desse fórum, que são poucas, presidente de federação das indústrias, que são poucas, né? E que estão dentro do sistema indústria, para estar pensando nisso e mostrando principalmente para a planta da fábrica, dizendo, olha só,
Olha a oportunidade de negócios que vocês têm nos inserindo dentro dessa economia. Qual é o cenário hoje quando a gente fala da liderança feminina na indústria brasileira? Temos muito poucas, né? Muito poucas mesmo. Por isso que a gente incentiva para que as mulheres sejam presidentes de sindicato. Dá um trabalho enorme você dialogar, você negociar. E aí essa expertise, esse jeito da mulher é perfeito para ser presidente de sindicato. Mas precisa querer, a gente está lá. Então nós estamos incentivando cada vez mais para as mulheres serem presidentes de sindicato, que ela tenha voto, que ela esteja na cadeira de decisão, para que a gente comece a colocar essa discussão realmente em prática. E que tipo de ações, tanto o Fórum quanto a própria CNI, têm feito nesse sentido, né, de promover essa equidade? Não só regionalmente que a gente está mobilizando e mostrando a importância delas estarem dentro de sindicato e trazendo os sindicatos para junto da gente, né, e colocando essa pauta, mas internacionalmente o papel da CNI tem sido fundamental. A CNI hoje, por exemplo, ela está fazendo o secretariado do BRICS. Dentro do BRICS, nós temos a Women Business Alliance. É uma aliança voltada para business, para negócios. Só para você ter ideia de números, né? No mundo, mulheres de liderança ou mulheres que sejam donas de empresa ou em cargos de liderança que exportam, no mundo chega a 24%, no Brasil chega a 14%. Olha a oportunidade de negócio que nós temos. Nós temos um gap enorme, nós estamos deficitários no mundo. E aí é que vem a Women Business Alliance. Essa é a aliança que o ano passado era na Rússia, esse ano a presidência é do Brasil, o ano que vem é da Índia. Nós reunimos mulheres compradoras e vendedoras para que realmente comecem a fazer negócios. E nós vamos dar luz a essas empresárias e fazer mais negócio e mudar esses números. Esse é o nosso objetivo, mudar os números de exportação das mulheres. A trajetória política da deputada distrital Paula Belmonte é marcada pela liderança em diversos projetos voltados para a saúde e educação, especialmente da primeira infância. Em 2022, foi eleita deputada distrital e atualmente ocupa a segunda vice-presidência da Câmara Legislativa. Deputada, a senhora tem sido uma referência na política do Distrito Federal, especialmente para as mulheres. O que motivou a sua entrada na política? Eu sou, graças a Deus, mãe de 6 filhos, mas em 2014, infelizmente, eu perdi um filho com 2 anos de idade. E Deus me deu mais filhos e eu fico muito grata a isso, mas isso nos transforma. E a gente começou a fazer um trabalho social para atender crianças, né? E em 2018, numa época que as pessoas estavam se colocando como uma renovação política, como que nós, da sociedade, pessoas que não temos padrinhos políticos, a gente podia defender. E eu vim defendendo as nossas crianças, que é a grande missão da minha vida, o grande motivo de eu estar na política. Nós defendemos a nossa família, nós defendemos principalmente a dignidade e a oportunidade para as nossas crianças, mostrar que nós mulheres podemos estar sim aonde nós queremos estar. Então eu me sinto assim muito feliz com essa missão que Deus me deu, mas ao mesmo tempo chamando outras mulheres, para que a gente possa cada vez mais trazer mais mulheres para a política. Isso que eu ia perguntar, sua história é muito inspiradora. Nesse período, nessa trajetória, quais foram os principais obstáculos que a senhora enfrentou como mulher e o que foi assim decisivo para que a senhora se sentisse determinada a continuar no caminho político? Olha, eu particularmente eu não gosto muito dessa briga entre homem e mulher. Eu acho que a sociedade ela tem que ser equilibrada, mas deixar de negar que não existe uma maioria masculina, uma maioria de homens que dominam a política é negar os fatos. E muitas das vezes eu gosto muito, eu sou administradora, eu gosto muito de estar discutindo sobre matérias financeiras, eu gosto de estar discutindo a respeito da transparência, da fiscalização do dinheiro da população, e muitas das vezes eu via essas pautas muito só homens, né? Olhavam comigo com preconceito. Eu já cansei de ir para a reunião, eles olham um para os outros, mas a mim eles não olhavam por ser mulher. E o que eu me propus nesse sentido quando eu vi essas situações? Eu me propunha a ser mais capaz. O que nós não podemos é nos acovardar. O que nós não podemos é soltar a mão de outras mulheres que queiram entrar nesse caminho. Antes de mim, nós tivemos outras mulheres que abriram também um pouco esse caminho. E eu estou auxiliando a abrir cada vez mais e espero que outras mulheres auxiliem também a gente mostrar que a sociedade ela tem 50%
de homens e de mulheres, e que o parlamento e todas as representatividades tenham esse espaço feminino. A deputada Paula Belmonte é a única mulher a ocupar uma cadeira na mesa diretora da CLDF. Além disso, já presidiu uma das comissões mais importantes da Casa, responsável pelo controle financeiro e orçamentário dos atos do Poder Executivo local. Em 2025, um de seus maiores desafios é liderar a Procuradoria Especial da Mulher da CLDF. Eu hoje, agora, com essa responsabilidade que me cabe agora como vice-presidente e procuradora, que eu estou muito honrada, infelizmente nós temos ainda uma pauta muito séria, que é o feminicídio, a violência contra a mulher. É fazer com que essa mulher se identifique como um ser que pode conquistar as coisas, né? A mulher, muitas das vezes, você vai em regiões principalmente socioeconômica mais vulnerável, a gente percebe a autoestima dessa mulher muito machucada. Mulheres que sofreram violência, que estão sem dentes, sem um bico do peito. Então a gente quer trabalhar com a política, que a gente tenha essa lei mais forte, mas principalmente que a gente mostre para essa mulher que ela é capaz. Por isso eu digo, nós mulheres temos que nos unir, nós mulheres temos que incentivar outras mulheres a virem para a política, nós temos que votar em mulher. No próximo bloco, você vai conhecer as mulheres que estão transformando o campo, ocupando espaços e mostrando que liderança também se faz com os pés na terra. E ainda uma entrevista exclusiva sobre o trabalho da Procuradoria da Mulher da Câmara Legislativa do DF e como essa atuação fortalece a luta por mais representatividade. Aqui no Distrito Federal, o GDF promove uma política de incentivo à participação das mulheres na agricultura. Eu vou conversar agora com a Jane, ela é servidora da Secretaria de Agricultura do DF e trabalha com esse projeto. Jane, qual que é a realidade hoje das mulheres na agricultura aqui do Distrito Federal? Ela é bem protagonista das propriedades, da família, né? A gente vive um momento muito especial para a mulher na área rural. Na agricultura é duro, mas é com mais facilidades, né? Com implementos agrícolas, com a compreensão do parceiro também em relação à hora de dividir o lucro, né? Que isso era um problema sério. Era só do homem. Era só do homem, né? Então, ela trabalhava, mas o dinheiro ia só para a conta do marido. E aí, hoje não, hoje a gente já consegue ver esse cenário mudando. E como é que funciona essa política de incentivo das mulheres? São ofertados cursos, capacitações? Como é que é isso? A gente tem várias capacitações em várias áreas da agricultura, né? Dentro do eixo da agricultura, da olericultura, o peixe, né? Os ovos, as galinhas hoje também tá uma referência, né? Porque é mais fácil para o manuseio da mulher, né? São feitas várias atividades dentro de SEAGRE e EMATER e dentro de todo o sistema agricultura para que isso possa facilitar a vida da mulher no campo. Hoje, a maioria das compras governamentais, né, da SEAGRE, do governo federal, é a questão das creches, das merendas escolar. Então, com essas políticas públicas, a mulher aumentou muito mais a sua renda, né, porque já é uma entrega garantida. Então, a Secretaria de Agricultura tem essa política fantástica, né, com a merenda escolar. Então, ela veio a agregar e que a mulher teve mais o seu protagonismo, melhorou sua qualidade de vida. A mulher pôde comprar seu carrinho, que a gente fica muito satisfeito quando a gente vê que ela comprou ali o carro dela, né? Melhorou a casa, melhorou o ambiente familiar. Porque a mulher, ela pensa diferente, né? Quando ela ganha ela ganha um pouquinho a mais, ela quer melhorar a qualidade de vida ali da sua propriedade, da sua família. Né? O próprio papel das mulheres, eu acho que devem estar surgindo também, que eu acho que deve ser algo ainda inicial, mas na liderança
dessas propriedades? A gente também começa a ver essa realidade mais presente? Conseguimos. Hoje nós temos os conselhos, né, rurais, os conselhos de todo o cooperativismo, o associativismo. A gente consegue ver as mulheres participando mais, que era um local que a gente via mais só os homens, né? A dona Neide trabalha há mais de 40 anos com a agricultura. Ela é proprietária dessa chácara aqui em Planaltina. Dona Neide, como é que é para a senhora hoje a participação das mulheres na área da produção rural aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília? Eu acho muito importante, que tem que ter. Antigamente era muito difícil, não tinha chance para as mulheres. Hoje tem, graças a Deus, todo mundo é dedicada à agricultura, né? Hoje as mulheres também participam. Teve incentivo para essa participação? Incentivo. Você vê que está todo mundo ligado, né? Homens e mulheres agora pega no pesado. E aqui é desse jeito, eu e meu marido, nós pega junto. Antigamente a senhora estava à frente desses cultivos? Como é que funcionava? Não, a vida toda foi. Porque antigamente a mulher não tinha prioridade nem nada de fazer, né? Tudo era só o homem, só o homem, só o homem. E hoje tem. Eu acho que é muito importante. Cuidando dos filhos. Era só isso. Era cuidando de marido, de filho, cozinhando para funcionário, né? Essas coisas todas, que era a função da mulher. E qual o diferencial que a senhora vê nessa participação das mulheres no agronegócio? Elas têm um olhar mais cuidadoso para a propriedade, para os cultivos? Nossa, é muito bom. A mulher tá ali em cima para tudo, para ser parceira mesmo, né? É muito bom. Eu acho bom. Porque aqui, se meu marido falhar, eu resolvo. Ele não está em casa, eu sei resolver. Antigamente, nem isso a gente não sabia, né? Praticamente era só na casa. Hoje não, você já pode colher, até colher sozinho. Eu já colhi e vendi aqui mesmo na chácara. Então é uma coisa muito boa, uma parceria com o marido e a esposa no pesado também. Cerca de 800 mil mulheres integram a população economicamente ativa no DF. No entanto, a participação feminina no mercado de trabalho ainda enfrenta desigualdades históricas em relação aos homens, principalmente quando comparamos os salários, que seguem sendo mais baixos para as mulheres. Além disso, elas também estão em menor número nos cargos de liderança. O Instituto de Pesquisa e Estatística, IPDF, realizou um estudo revelador sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho no Distrito Federal. Os dados atualizados dessa realidade levantam questões importantes sobre os desafios e os avanços na luta pela igualdade. Para entender melhor os resultados desse estudo, nós vamos conversar com a diretora de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas do IPDF, Francisca Luceno. Francisca, muito obrigada por conversar com a gente. E eu começo perguntando, de acordo com os dados e resultados dessa pesquisa, como tem evoluído a participação da mulher no mercado de trabalho no DF? Nós temos um contingente de pessoas ocupadas do sexo feminino muito expressivo aqui no Distrito Federal. Nós temos uma participação de mulheres, principalmente nos setores de serviços, nós temos as mulheres também muito direcionadas à área de cuidados. Então, as atividades que são de cuidados como fisioterapia, nutrição, são áreas que naturalmente a própria enfermagem, e aí elas acabam se envolvendo nos serviços e no cuidado de idosos, cuidado de pessoas acamadas, né, doentes, cuidado de crianças. Então, a gente tem uma presença muito grande da população feminina nesse tipo de atividade. Aqui no Distrito Federal, a gente tem o setor público, que o acesso é dado por concurso, então a gente tem aí uma distribuição maior de homens e mulheres no acesso. E quando a gente vai falar sobre progressão de carreira, rendimentos, os homens ainda recebem um rendimento superior. A mulher recebe hoje em torno de 75% do que o homem recebe, mesmo a gente falando do serviço público. Você levantou um ponto importante, que é a carreira na administração pública, que é boa parte de mulheres estão na carreira pública, mas a diferença salarial é um dos reflexos desse problema da carreira, que elas não conseguem ascender aos cargos.
A gente tem muito mais homens ascendendo nas carreiras do que mulheres, essa é uma realidade. Isso tem um reflexo nos salários. Sim, é porque ela entra, muitas vezes a mulher entra como uma assessora e ela permanece assessora, por exemplo, se você pensa na estrutura de governo, né, que nós temos. Entra como assessora, aí tem depois um cargo de coordenação, mas muitas vezes é preterida, até, por exemplo, chegar a um cargo de diretoria. Essa carreira pode levar, essa ascensão pode levar bastante tempo dentro da estrutura da carreira do órgão. Que tipo de políticas públicas podem ser sugeridas, né, para diminuir esse tipo de desigualdade? Do ponto de vista do que o governo alcança, né, em termos de atuação, a gente destaca sempre a importância do suporte da rede da mulher, de toda a rede na qual ela precisa atuar. Então, por exemplo, se ela tem necessidade de cuidar dos filhos, então o que o governo pode oferecer para ela, né? Creches. Então, fortalecer essa rede, né? Acesso à creche, ampliação da oferta de creches, por exemplo, salas de amamentação nos estabelecimentos públicos, que já é uma realidade. E aí todo o apoio na etapa de escolarização inicial da educação infantil, dos filhos dessa mulher, faz com que ela tenha mais chances, né, de acessar, de ascender na carreira com a velocidade que ela é capaz de fazer, né? A Câmara Legislativa possui uma Procuradoria Especial da Mulher. É um núcleo que se dedica à causa dos direitos das mulheres e também da igualdade de gênero. E quem comandou essa pasta no ano de 2024 aqui na CLDF foi a deputada Deise Amarilho. Deputada, quais são os avanços nas políticas públicas implementadas por essa Procuradoria no ano de 2024? A gente tinha um desejo de transformar a nossa vida em política pública na representatividade que a gente traz, inclusive como mulheres que ocupam esse espaço. Então, o meu desejo, o desejo de toda a equipe era fazer com que a Câmara Legislativa pudesse estar mais próximo das comunidades, das pessoas, sendo não um espaço distante, um espaço tão longe, mas um espaço que pudesse acolher essas mulheres. Eu acho que esse foi a maior conquista que a gente deixa nessa trajetória da passagem nossa pela PEN. Que ações foram realizadas ao longo do ano pela Procuradoria? Então, nós conseguimos esse espaço institucionalizado, aberto, né, o tempo inteiro. Conseguimos fazer com que, assim, aí, com a ajuda muito grande do nosso presidente, eu acho que eu tenho que destacar isso, a gente conseguiu fazer com que o sistema de atendimento ele fosse implementado, que a gente não tinha nem como atender essas mulheres, e a gente ficou muito surpresa com os atendimentos. Quando começaram, a gente viu que era necessário a gente fazer, por exemplo, um observatório. E nesse observatório, a gente também entrega como acho que um legado, porque através de dados concretos, dados reais, a gente pode formular a política pública. E conseguimos fazer, assim, propor leis, aprovar leis, deixar a Semana de Prevenção ao Feminicídio, instituir a Semana da Mulher, dentro da Semana da Mulher também, que não se tinha isso na casa. Então, acho que, e muitos atendimentos. Eu acho que talvez o maior legado foi abrir a casa. Foram mais de 10 mil atendimentos feitos pela Procuradoria da Mulher. E uma coisa também que enche o nosso coração assim, de muita alegria é também deixar a primeira Defensoria Pública Mulher do Distrito Federal aqui nessa casa. A gente sabe que quando a gente fala de ocupação dos espaços, ainda há muito que ser conquistado pelas mulheres, né? E a gente vê isso aqui na prática, no próprio Poder Legislativo brasileiro. Na CLDF nós temos 24 deputados e apenas 4 deputadas mulheres. Como vencer ainda essas barreiras? Nos apoiando, fazendo com que a palavra sororidade não seja só uma palavra bonita. Ela tem que ser uma verdade, principalmente entre nós, mulheres. Então, começa de tudo, desde da nossa candidatura, das nossas dificuldades que a gente sabe que a gente passa, de como cuidar de tantas coisas, né? Mas a gente precisa entender que colocar as mulheres nesses espaços de decisão é muito importante para a sociedade como um todo. Isso é, inclusive, falado cientificamente. O grau de participação feminina na política, ele mostra o grau de democracia de um país. Isso mostra o quanto nós estamos atrasados como país democrático, como a capital democrática. Então, mulherada, vamos ocupar esses espaços sim. E os homens de verdade, eu tenho certeza que apoiam e apoiam as mulheres, porque o homem de verdade faz isso, né?